E para esse trabalho, nós vamos utilizar um rolo de fio Fisher, uma agulha menor só para os arremates, tesoura. E aqui eu peguei um rolo do fio Fisher fechado para mostrar que é esse rolo que eu estou utilizando, porém eu vou usar o verde, porque é o verde que eu quero fazer, que eu acho que o verde fica melhor para visualizar. Então, eu vou deixar ele aqui de lado, porque eu vou utilizar o verde. Deixa eu ajeitar a luz aqui. E vamos lá. A agulha que eu tô utilizando é a agulha 7 e o fio Fisher de 25 milímetros. É aquele mais fininho, né? O fio Fisher mesmo. Fio de malha 25 milímetros. Ele fala aqui que é pra gente estar utilizando uma agulha, né, de 5 a 8, né? Tá escondidinho aqui embaixo da etiqueta, mas é de 5 a 8. Eu vou utilizar a agulha 7, que deu certinho aqui pro trabalho. Vou começar aqui com o meu círculo mágico. E nesse círculo mágico, nós vamos colocar aqui 7 pontos. Prestando atenção aqui numa seguinte situação. Vamos lá, vou fazer de novo. Vou pegar aqui, vou fazer o meu círculo mágico e vou fechar um ponto. E agora, nós vamos incluir aqui 6 pontos, 6 pontinhos, pontos baixos. E nós vamos contar, depois que eu colocar esses 6, para ver se tem realmente os 7 que eu preciso, pra gente não passar dos 7. Com 7 pontos fica certinho. Então, o que que a gente vai contar aqui? Ó, se a gente contar aqui os pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Só que nós vamos contar as perninhas, porque nós vamos trabalhar com um ponto baixo centralizado, né? O ponto baixo no centro. Então, esse primeiro ponto, ele vai ter ponto aqui nas perninhas. Então, nós vamos contar aqui 1, 2 perninhas aqui, né? Que é o primeiro ponto. 2, 3 perninhas, 4, né? 8 perninhas, né? 5, 6 e 7. Então, com 6 pontos, fechou certinho as 7 perninhas que eu preciso, né? 14 perninhas, 7 pontos. E agora, nós vamos fazer aqui o fechamento invisível, que eu utilizo, que eu puxo o ponto lá pra trás, deixo ele lá e vou aqui, pode pegar uma agulha menor, se tiver dificuldade, procurar o meinho daquelas 2 perninhas lá anterior. Se tiver dificuldade com isso, tira isso aqui, acha as perninhas aqui, ó, tem que entrar aqui no meio dessa voltinha com a perninha e tem que sair no meio das 2 perninhas lá atrás. Então, se tiver dificuldade, deixa a agulha ali, puxa esse fio pra trás, pra agora passar nesse caminhozinho ali onde tá aquela agulha. Ó, passei lá. E aqui, vou puxar, ó, deixei só uma pontinha para eu fazer aqui o primeiro ponto aqui dentro. Vou pegar aquela pontinha lá pequenininha que a gente deixou, vou passar minha agulha lá e vou fechar o meu primeiro ponto da segunda carreira. Percebam que eu não fechei totalmente ainda o meu anel mágico, porque eu preciso dele com um pouquinho mais de espaço para fazer essa parte. Minha primeira carreira, então, foram 7 pontos e a segunda serão 14 pontos, porque serão 2 pontos em cada ponto. Com isso, eu tenho aqui, vou ter aqui 14 pontos. Então, ó lá, 2 pontos sempre nos meinho, ó, 2 perninhas aqui e vai saindo as 2 perninhas de trás. Sempre cuidando com isso, para ficar bem estruturado e bem fechadinho. Da altura. O que é dar altura? É você pegar o ponto e puxar até que a sua agulha fique reta. Os 2 pontos ficam retos. Com isso, você não tem buraco nas suas peças. Ó, dei ponto. Até porque a gente tá trabalhando com fio que tem um pouco de elastano.
Se a gente não der essa altura, ele pode repuxar e deixar a sua peça sem beleza. Então, é bem importante. Ó, chegando aqui no final, percebam que eu não tinha feito 2 pontos no primeiro ponto. É agora que eu vou fazer. Eu prefiro fazer agora, que eu acho que fica melhor esse acabamento aqui da primeira carreira, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente, só que agora eu tenho aqui o meinho, né, essas 2 perninhas desse meu primeiro ponto aqui pra passar, ó. Passar no meio ali e vou sair lá atrás nas 2 perninhas dele. Antes disso, né, vou ajeitar aqui a peça, vou puxar, puxa essa fio pra trás, ajeita o tamanho, encontra as 2 perninhas da frente e as 2 de trás, puxa o fio lá pra frente, ó. Nessa hora, essa pontinha, ela sempre quer voltar, a gente puxa ela pra cá, pra onde a gente quer, e ajeita a altura, o tamanho do ponto que eu quero. Terceira carreira. Na primeira foram 7 pontos, na segunda foram 14, na terceira eu vou fazer um ponto sozinho e o segundo ponto casado, ou seja, aumento no segundo ponto. Então, vou fazendo sempre um ponto sozinho e um ponto duplo, casado, aumento. Cada um tem uma forma aí de falar. Um ponto sozinho e com aumento. E com isso, seguindo esta regra, a gente teria aumentos de 7 em 7. Então, cada carreira teria aumentos aí de 7. Então, a primeira seria 7, segunda 14, terceira 21, a quarta 28. Se você for seguir esse padrão, também funciona, sempre aumentando 7 pontos em cada carreira. Se você quiser aprender a técnica que eu vou ensinar, continua aí que eu vou mostrar a técnica sem precisar contar pontos, só sentindo para onde que nosso ponto está indo. Um sozinho, um casado, um sozinho e o último aqui, que é o meu casado. Fechei, vou fechar aqui, aumento o meu ponto, dou uma ajeitada na peça. Vou aproveitar agora para fechar meu círculo mágico, para ver como que tá a minha peça. Ok, ajeitada. Vou puxar, mesma coisa, sempre vai ser o mesmo tipo de ponto. Percebam que aqui atrás, ó, a gente não tem marcação da onde tá a emenda, a subida. Ó, puxo, deixo pequenininho, puxo esse pra frente, ó, pode até puxar bem grande, não tem problema, que depois você ajeita ele, ó. Pra isso que a gente usa as nossas mãos, né? Pra ajeitar. Agora, nós vamos, então, pra quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer os pontos duplos aonde tiver o ponto sozinho. Se você fizer os pontos duplos em cima de algum outro duplo, ele vai criar pontas. Então, a gente não quer pontas. Como o meu primeiro aqui tá sozinho, eu vou deixar ele para fazer o último ponto, o segundo dele, né? Junto na última volta. Então, agora também não preciso contar pontos, porque sempre que eu encontrar um sozinho, eu vou fazer um aumento. Então, com isso, a gente consegue fazer lá o crochê que a gente quer fazer lá, sentada no sofá, porque a gente sempre que tiver um ponto sozinho, você vai fazer um aumento. Então, essa parte aqui eu acho muito legal, e eu sempre uso fazer o primeiro, sempre o aumento, né? Logo depois dos que estão casados, eu já faço o aumento, que é o que tá sozinho, o primeiro sozinho, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter, ó, na próxima carreira serão 2 sozinhos. Então, eu vou fazer no primeiro.
Com isso, a gente não precisa ficar contando. Eu já sei que o aumento vai ser logo após o duplo, logo após o aumento de baixo, ó, um sozinho e vou fazendo os meus aumentos. Aqui, ponto sozinho, sempre nas duas perninhas e assim até o final. Chegou no primeiro ponto sozinho, faço um aumento. A pega aqui da agulha, gente, é de sua vontade, tá? Pode ver que às vezes eu tô com ela aqui, às vezes eu venho com ela aqui. Quando eu tô filmando, fica mais difícil de pegá-la aqui, porque eu tenho menos espaço aqui do braço, né, por causa da mesa. Então, às vezes, por isso que eu pego ela aqui. Só que pegando aqui, às vezes me dói logo o dedo, né? Porque a gente tá usando um fio mais grosso, mais pesado. Então, a tendência é logo eu mudar ela de posição. Então, vocês vão usando a posição aí, que fica fácil pra vocês. Opa, ó, já senti aqui que não pegou nas duas perninhas lá atrás, só pela forma como o ponto subiu. Quando depois que você pegar o jeito, você sente quando não tá pegando nas duas perninhas aqui atrás. Daí você volta, você sente já na mão e você volta. Ó, cheguei no último ponto e vou fazer, ó, aqui era um duplo, aqui é o meu sozinho, então o meu ponto duplo, eu preciso, né, começar com um duplo, então vai ser nele. Puxei para fazer o acabamento. Vou nas duas perninhas do meu primeiro ponto, daquele que eu já puxei o fio lá para trás. Diminuo aqui. Puxo aqui para frente. Pego o ponto e ajeito ele aqui. Ajeito para ele ficar do tamanho de um ponto normal. E fechei o ponto. Então, agora, esse aqui era o meu ponto duplo, meu aumento. Então, esse que é o primeiro após o aumento, será o que vai estar duplo. Então, ó, o aumento aqui, um sozinho, dois sozinhos, três sozinhos. E um aumento aqui. Aumento no primeiro após o duplo de baixo. Daí, agora serão três sozinhos. Dois, esse é o terceiro sozinho. Esse aqui é o primeiro após o aumento de baixo, então, esse aqui vai ser o meu duplo. Mais, novamente, três sozinhos. E agora vem o duplo. Ó. Agora, mais três sozinhos. Aqui, tô com um nozinho aqui. Só ajeitar aqui o fio. Outro duplo, outro aumento, aqui no primeiro que tá sozinho embaixo, três sozinhos. Primeiro sozinho, eu já vou fazer o meu duplo. E aqui, primeiro duplo, após o duplo, e agora serão um, dois, e o três tá aqui, que é o primeiro ponto. Então,
2. Aí, fechou a quarta carreira e temos aqui, pela contagem, 28 pontos. 28, o próximo vai ser 28, vai ser 35. Opa, nossa, deu um branco aqui. 7 pontos, 35, isso mesmo. Então, vamos lá. Ou, conforme a gente, daqui a pouco eu já vou mostrar, a hora que eu sentir que precisa, que por enquanto tá dando certinho nesses aumentos, não precisa mudar a ordem, ó. A peça tá retinha, quer dizer que tá certinha a nossa contagem e tá certinha a questão do ponto. Então, vou continuar nos aumentos de a cada 7. Então, 7 em 7. Quando eu encontrar um ponto duplo, após o primeiro duplo, a gente faz o próximo duplo. Então, aqui tá o duplo. Ó, fiz ele. No primeiro sozinho, eu vou fazer o meu próximo aumento. Agora, serão 4 sozinhos, porém, eu não preciso contar, porque se tá tudo certinho, o primeiro após o aumento de baixo é onde eu preciso aumentar. Então, meu aumento de baixo tá aqui, primeiro após ele, eu vou fazer o aumento. Aí, 4 pontos. Então, agora serão 4 sozinhos e 1 casado. 4 solteiros e 1 casado. Ó, que é o quê? Após o meu casado de baixo, eu faço o meu próximo casado. E assim, meus aumentos dão certinho, sem precisar ficar contando. Se você pegar essa lógica, você não precisa mais ficar contando pontos. Ó, casado, encontrou um casado, no próximo, faz um aumento. Encontrou um casado, faz ele, e no próximo é o aumento. Encontrou o casado, no próximo é um aumento. Se a gente for contar, o aumento tá aqui, 1, 2, 3, 4, próximo aumento, certinho. Coloca a peça, verifica como é que ela tá começando a querer sobrar ponto. Então, isso quer dizer que daqui a pouco, provavelmente, a gente vai começar a fazer os aumentos aleatórios. Continua. Mesma forma. Diminui aqui. E aqui, nesse tamanho aqui, ó, nós estamos aqui com 5 carreiras, já daria um porta-panela. Com 5 carreiras, daria já para fazer todo o acabamento aqui e fazer um porta-panelas aqui, já fica bem legal. Fica lindo. Fechei aqui o meu primeiro ponto, no mesmo formato, e bora lá, sem precisar contar pontos. Terminou, passou pelo aumento e faz um aumento. Ó, passou pelo aumento, fiz o primeiro do aumento, segundo do aumento, e aqui, ó, a gente já pode ver até direto no próprio ponto, ó, que é a técnica que eu ensino do ponto aleatório. Quando o nosso ponto ele fica caído para direita, quer dizer que tá faltando ponto. Então, justamente nesse lugar aqui, eu preciso fazer o aumento. Quando ele tiver caído para a esquerda, é que tá sobrando pontos. Então, ó, vou fazer aqui o aumento
para você perceber, ó, o meu aumento, como ele ficou. Ele ficou para a esquerda. Quer dizer que se a gente fizesse aumento, 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 né, ou mais aumentos do que o necessário, minha peça ia ficar toda baulada, sobrando. Como a gente está fazendo somente o necessário, quando a gente fizer os próximos pontos, todos estarão retos. Ó lá, como que eu sei que o ponto tá reto? A gente pega, ó, o ponto de baixo, ajeita o ponto de baixo no meio, o de cima também tá no meio, ó. Então, tá reto. Aqui ainda tá reto. A gente tem mais dois aqui, que é do nosso aumento. Quando a gente chegou aqui, ele começou a cair, ó. Ó, olhando o ponto de baixo, ó, esse aqui. O ponto de baixo, ele tá caído pra lá. Tá automaticamente, ó, na hora que eu fiz ele aqui, ele já caiu, ó. Então, eu sei que aqui no próximo ponto, eu vou ter um aumento pra endireitar isso, pra deixar isso reto. E isso a gente vai percebendo, e conforme você for percebendo, vai chegar um momento que você não precisa mais fazer e contando os pontos e nem verificando aonde. Você vai perceber que teu ponto caiu, ó, caiu para a direita, preciso de um aumento. Se a gente tivesse fazendo aumentos em cima de aumento, né, aumento, poucos pontos e já um outro aumento, provavelmente ele cairia para a esquerda. Ó, continuo aqui, cheguei no meu, segundo a minha regra aqui, né, cheguei no meu aumento de baixo, ó, meu ponto já começa a cair pro lado, é muito interessante isso. E daí eu já faço aumento no meu próximo para seguir a minha regra. Então, tanto a contagem quanto essa regra do ponto caído, elas também funcionam. Contagem nesse sentido, né? Chegou no aumento, ó, cheguei no aumento de baixo, vou fazer ele. E no próximo aqui, vou fazer um aumento. E a gente vai seguindo dessa forma até o final. Ou faz essa questão, se tua peça começou a sobrar muito ponto, para de fazer os aumentos e começa a fazer aumentos aleatórios, que é sentindo na peça mesmo se precisa de aumento ou não. A peça mesmo diz para você se ela precisa de aumento ou não, através do ponto. Então, aqui nós chegamos agora na 2, 3, 4, 5, 6, 7ª carreira. Aqui, então, se eu for contar esses pontos, tá fechando 42 pontos. Meu último ponto aqui é o de aumento. Não deixa repuxar muito o ponto, ó, esse primeiro aqui, quando eu entrei aqui, deu uma repuxada, porque é isso que dá buraco na peça. Vou dar uma aumentada aqui, vou ajeitar a minha peça, para sentir se ela tá precisando ou não de mais ou de menos aumentos. Se ela tivesse precisando de mais aumentos, ela faria isso aqui. Ela iria subir, como se fosse um barquinho, como se fosse uma cestinha. Se ela tivesse com muito aumentos, ela ia embaular. Como ela, ó, passando a mão aqui nela, ela tá totalmente reta, ajeitando ela, posso continuar com essa regra que eu tô fazendo. Puxo aqui e vamos lá. E nós vamos fazer um total de 15 carreiras. Então, essa aqui foi a 7ª, nós vamos fazer 15 carreiras. Quando chegar aqui na 15ª carreira, eu venho aqui mostrar para vocês o que eu fiz na 15ª carreira para fazer o acabamento finalzinho. Enquanto isso, eu tô fazendo os aumentos após os meus aumentos de baixo. Ó, ponto caiu, faço aumento.
Ó, aqui o ponto não caiu, então eu vou continuar sem fazer aumentos na minha primeira. Então, na minha 8ª carreira, foi quando eu parei de fazer os aumentos na contagem. Nesse aqui, ó, caiu o ponto, vou fazer um aumento aqui. E agora não é mais logo após o aumento de baixo. Então, até a 7ª carreira, deu para seguir a regra. Agora, eu vou somente no aleatório. Ó, ficou ponto reto. Verifica o ponto. Deu altura, ficou o ponto reto, continua. Deu altura e o ponto caiu. Só cuidem para não fazer aumentos em cima de aumentos, senão ele gera quina, ele gera canto. Ó, começou a cair. Então, eu vou fazer agora no próximo. Aqui, no primeiro após o aumento. E vou continuar. Vamos ver onde vai ser o próximo. Ainda tá reto. Caiu. Vou fazer aqui nesse próximo também. E meu último ponto aqui vai ser junto com o primeiro. Agora, eu vou olhar aqui minha peça. Então, acabou que eu diminuí um aumento pelo meu círculo. Ó, acabou ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, um aumento. Depois foi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, um aumento. Aí, deu 6, 7, 8, 9, um aumento. 3, 6, um aumento, 3, 5, 1, 6, 7, um aumento, 3, 5, 6, um aumento. Então, mudou aqui a regrinha, porque eu senti que estava sobrando ponto e logo minha peça não ia mais manter o padrão que eu quero que ela fique reta, né? Quero que ela fique na mesa reta assim, porque ela é um suplá. Não pode que ela ficar com ponta, sobrando pontos. Então, com isso agora, continuamos. E eu vou começar fazendo aqui, logo após o primeiro aumento. Então, aqui é meu primeiro após o último aumento, né? Vou fazer aqui para ver se dá para continuar assim. Se eu sentir que não dá, volto pro aleatório. Ponto tá reto. Não pegou perninha. Ponto tá reto, inclusive tá até sobrando ainda. Então, não vou fazer aumento ainda. Ponto caiu. Vou fazer um aumento aqui. Ponto reto, ponto reto, ponto reto, ponto reto, ponto reto, ponto reto, ponto reto,
ponto reto. Caiu, começou a cair. Então, já vou aproveitar e fazer aqui logo depois do aumento anterior. Que aqui eu tenho certeza que não vai dar ponta. Caído para a esquerda, claro, porque eu acabei de fazer um aumento. Isso é normal. Mas os demais começam já a ficar retos. Reto com o de baixo. E é o que eu quero, que ele fique reto com o de baixo. Caiu um pouquinho, já vou fazer um aumento aqui. Então, chegamos aqui, ó, na 15ª carreira. E eu tô deixando aí na legenda, certinho, quantos aumentos e quantos pontos eu fui fazendo entre os aumentos, né? A partir daquele momento que eu parei de fazer na contagem e comecei a fazer aleatórios para aquela pessoa que ainda assim, mesmo, né, não tem muita coragem aí de fazer os aleatórios ou tem um pouco de receio. Então, se quiser seguir a receita, né, para quem gosta de seguir a receita, tem como seguir também. Então, a gente tá terminando aqui a 15ª carreira. E a última carreira, eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode fazer para fazer o acabamento. Então, vou terminar aqui, vou fazer a emenda certinho, né? A finalização da carreira, mostrar como que eu faço a finalização da carreira. Percebam que eu continuo fazendo, né? Continuo dando altura, continuo verificando o ponto, ó, virou pro lado, lá vou eu fazer um aumento, porque senão vai ficar faltando ponto. Continuo a cada carreira ajeitando a minha peça para ver se ela tá reta, né? Porque imagina colocar um suplá na mesa e ficar com as pontas erguidas. Não vai ficar legal, né? Vai ser algo que não vai ficar bonito. Continuo olhando, às vezes, né? Acabo, para ter certeza, estou pegando as duas perninhas. E olha só, o tanto de fio, né? Foi praticamente um rolinho para essa parte aqui do suplá. Você pode também tá fazendo maior ou menor, tá? Já vou medir aqui pra gente ver qual o tamanho que ficou, ó. Chegamos aqui no final. Se você quiser fazer menor, dá pra fazer aí menos carreiras. Então, aqui, opa, é subida, né? Então, já posso cortar. Vou cortar aqui o fio. Ó, sobrou isso aqui. Não dá pra fazer o acabamento, então, teria que ter mais um rolo. Ó, ajeitei a peça. Para fazer aqui o acabamento, puxo todo o fio lá para trás. Passo aqui dentro do primeiro ponto. Ajeito aqui, porque eu vou precisar voltar dentro deste ponto aqui, ó, porque nós vamos imitar um ponto. Então, em vez de eu fazer, né, quando eu fazia anos atrás, o que eu fazia? Eu pegava aqui, fazia o ponto e fazia um ponto baixíssimo, né? Terminava aqui com ponto baixíssimo. Não fica um acabamento bonito, porque vai ficar esse ponto aqui por cima, ó. Esse detalhe aqui que não fica legal. Então, o que eu faço para fazer o acabamento? Fiz o último ponto. Já tinha cortado o fio aqui. Venho aqui no primeiro, puxo esse fio lá para trás e vou voltar ele aqui dentro. Dessa forma, a gente imita, ó, imita exatamente um ponto. Agora, eu ajeito aqui para ficar exatamente dos mesmos tamanhos de um ponto, ó, mais ou menos aí um dedo. Ajeito aqui, viro o meu trabalho e percebam que aqui atrás, ó, a emenda praticamente não aparece. Porque toda vez que a gente foi fazendo, ela foi ficando escondidinha. Então, a gente tem uma peça muito linda na parte de trás também. Pego esse fio, percebam que aqui atrás, o fio, ele tem as perninhas, uma para cada lado. Aqui está a perninha desse último ponto. Então, a gente vai puxar aqui para baixo para também imitar. Então, às vezes, depois que você
aprende a fazer essas técnicas de imitar aqui os pontos, depois até você, às vezes, tem dificuldade de achar aonde é que tá o ponto, ó. Pode ser aqui, ou ainda, se quiser imitar mais ainda, você pega aqui numa alcinha que tá aqui, ali, e depois vai passando aqui por baixo. Como que eu faço aqui? Ó, passei aqui em 3 pontos, pego esse fio, vou lá pra ponta dele e puxo ele lá por baixo. Vou fazendo isso, pelo menos aí por uns 7, 8 pontos, para ficar bem escondidinho e bem firme também. Depois, se você quiser colocar uma colinha, fica livre aí para colocar uma colinha, se quiser colocar uma colinha na ponta, mas nem sempre tem necessidade, porque ele fecha bem. Ó, fica bem firminho. Aqui fica perfeito, ninguém sabe aonde está. E aqui atrás é só cortar essa pontinha. Se quiser colocar aqui uma colinha, o que você vai fazer? Você vai pegar, eu gosto de usar a cola 793 da Tec Bond. E eu faço isso aqui, ó, dou uma puxadinha aqui, colo lá, ó, uma gotinha e já firmo aqui. Firmo e corto bem rente, para ele justamente ficar escondidinho atrás do ponto, a gente não consegue nem ver. E essa ponta que ficou aqui, agora aqui eu posso também, ou com agulha de tapeceiro, pode ser essa, pode ser aquela de plástico, tá? Eu tenho essa aqui, a de plástico não tem nenhuma aqui agora. E agulhas pela casa da gente vive sumindo, né? E vou passando aqui, ó, por alguns pontos. Ó, passo, opa, aqui já furei, daí acaba quando a gente fura o fio, tem que ser por baixo, tá? Ó, daí ele passa certinho. Vou passar aqui também por mais 2 pontos. Aqui também. Ó. Passo aqui também por uns 6 a 8 pontos para ficar bem escondidinho. Aqui eu acabei furando de novo, ó, daí quando a gente fura ele acaba incomodando na hora de passar. Deixa eu voltar. Volta. O que é o furar? Eu passei e fiz isso aqui, ó. Furei ele furou o fio, ó. Daí a agulha passa, mas o fio, como o fio é mais grosso, ele não passa. Então, a gente tem que passar embaixo do ponto, ó. Tem que ficar livrezinho para passar embaixo do ponto, ó. Aí ele vem de boa. Depois que passou por uma quantidade aí que ficou seguro para não soltar, a gente corta. Pronto. Feito esse acabamento. O suplá já está pronto, ó. Tem vários aqui. Nesse formato, já está pronto. Já estaria ótimo somente assim. Somente assim já tá lindo. A média aqui de largura, ó, eles ficaram em 36 centímetros, como média, tá? Deixa eu ver esse aqui, ó, 35,5, ficou um pouquinho menos. E este aqui, deixa eu ajeitar bem ele, né, que esse é o último. 36 certinho. Como é que eu faço? Pego aqui uma ponta, passo bem no meio, né? Coloco a minha trena, passo aqui no meinho, né? E vou aqui, mais ou menos, ó, 36 centímetros. Já estaria pronto assim. E agora, você pode fazer o acabamento. Então, o acabamento, você pode tanto fazer com o próprio fio. Para que fazer um acabamento? Eu acho que fica mais bonito. Você pode fazer com o próprio fio, fazendo pontos baixíssimos. Então, vou fazer vários formatos de acabamento aqui, tá? Ó, pontos baixíssimos, já fica um acabamento bem bonito. Vou pegar outra cor para vocês visualizarem aqui também, tá? Vou deixar esse verdinho lá de lado. Então, ó, na própria cor, se você quiser colocar. Numa cor diferente, então, assim, eu vou fazer aqui uma combinação desses dois aqui, que eu acho que essas duas cores combinam. Então, posso fazer também o acabamento com este fio,
com o mesmo fio, da mesma largura, tanto pode ser no próprio ponto baixíssimo, também já dá um destaque, ó, ponto baixíssimo, fica aí um trabalho belíssimo. Então, vou fazer umas partezinhas aqui, tá? Não vou cortar o fio, porque depois eu vou usar esse fio, só para vocês terem noção. Ó, fica lindo também com outra cor. E daí aqui, neste aqui, eu faria com o verde, né? Então, se fosse pra gente fazer aí a combinação, né? Faria lá o ponto baixíssimo lá e o ponto baixíssimo nesse aqui com o verde. Então, daria uma combinação aí de peças que ficaria linda também. Outra possibilidade, você pode fazer o ponto caranguejo ou o ponto... Tem o ponto caranguejo, eu sei que um é pra frente e um é pra trás, né? Nunca lembro os nomes exatos, mas vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vou deixar um pedacinho pra lá e vou começar aqui. O que é o ponto esse que eu tô falando? Um é o caranguejo, outro é o siri, se eu não me engano. Acho que o siri é pra frente, caranguejo é pra trás. Ai, não me recordo agora qual é o nome. Vou ver se eu acho, daí eu deixo descrito ali. Ó, esse é o quê? Você vai fazer um ponto, faz um baixíssimo, uma correntinha, desce, faz um baixíssimo, uma correntinha, desce no ponto, faz um baixíssimo, uma correntinha, entrou, fez um baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer mais um pedacinho para ele aparecer bem. Baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo e uma correntinha. Baixíssimo e uma correntinha. Olha que coisa mais linda que fica aqui no acabamento dessa peça. Ele esconde toda a beiradinha e faz um trabalhado aqui. Então, esse é um formato também. Então, ó, já é o terceiro formato que eu tô mostrando. Além disso, a gente tem também o ponto baixo alongado, que eu também acho que fica muito bonito, fazendo também essa combinação das cores. O ponto baixo alongado, eu vou deixar aqui, ó. Comecei aqui, fiz um pontinho, ele é um pouco mais trabalhoso, ponto baixo alongado. Fiz um pontinho só para começar, vou dentro do meu ponto baixo centrado, puxo bem retinho, tiro a agulha, passo a agulha de trás para frente, puxo a agulha aqui dentro e agora faço uma correntinha. Passa no meio do ponto, deixa bem retinho, inclusive o fio tem que ficar retinho, então é legal ir olhando quando você puxa já para ele ficar retinho. Tira a agulha, pega do outro lado, puxa aquele fiozinho que ficou lá para cá e agora fecha o ponto. Ele é mais trabalhoso, porque você tem que ter um pouco mais de cuidado com ele é mais lento de fazer, inclusive. Ó, já veio aqui a abertura, volta o fio, sempre deixa essa parte que tá do fio aberta na sua mão aqui, ó, pra hora que você puxar, ele puxar a parte fechada. Tirou a agulha, passou ao contrário, puxou o ponto, fechou a correntinha. E assim vai por toda a peça. E ele também vai dar um trabalhado, parece, inclusive, parece um bordado. Parece que foi feito um bordadinho aqui, um caseadinho na beirada do trabalho. Que eu achei que fica também maravilhoso. Inclusive, é esse jogo que eu estou fazendo aqui. Ó, olha só que delicadeza. Depois você vai ajeitar, né? Ajeitar bem essas coisas que fica retinho aqui. Vou mostrar um que eu tenho aqui pronto, que já tá pronto com a combinação, inclusive. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, esse aqui, eu tenho ele pronto.
Esse aqui não é o fio Fisher, tá? Esse aqui é o fio da Cor e Ponto, parceira nossa aí. Vou deixar aqui o Instagram dela aí embaixo. Olha que maravilha ficou essa combinação. Aqui eu usei a cor... Ai, fugiu agora. Mas é tipo um salmãozinho, né? Mas não é salmão o nome. E esse outro begezinho aqui dela. Olha que maravilha que ficou esse conjunto. Então, são opções aí de fazer de acabamento, tá? Isso não quer dizer que você não possa deixar tudo só no retinho, que também fica maravilhoso. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha gostado das dicas e do que eu ensinei. Se você gostou, compartilha aí com alguma amiga e manda, deixa alguma coisa escrita aí pra mim, para que eu possa saber que você tá me assistindo e que tenho ajudado você de alguma forma com esses vídeos.